E aí eu queria te convidar para a gente ir aqui para a saúde mental, a tua área de Uhum, atuação na psicanálise, né? A profissional Nájila psicanalista, que abrange aí a área da saúde mental, inteligência emocional. sim, Você até participou de uma mentoria que a gente tem sobre inteligência emocional sim, e percebe que você é uma pessoa que gosta muito, né, dessa área de saúde mental, saúde emocional, esses pontos. Seria o sim. seguinte, a Nájila, como psicanalista, quais são os principais desafios, né, posso dizer os desafios mais comuns que você encontra em seus pacientes? Você já atuando na área da psicanálise e qual seria as dificuldades, né, os desafios que você encontra mais comuns ali na vida dos pacientes? E você, ah, isso aqui é um padrão de repetições, tantas pessoas afetadas com isso. Quais seriam esses Uhum. desafios? Se você puder compartilhar também, né, se não for antiético Sim, sim. profissionalmente. Primeiramente, eu gosto sempre de dizer como eu cheguei na psicanálise, né? Porque às vezes, meu Deus, tem nada a ver, a pessoa é pediatra, depois psicanalista, o que que tem a ver uma coisa com a outra, né? É verdade. Então, então, eu fiz pediatria, e aí eu fui trabalhar com crianças, consequentemente eu trabalho com famílias, né? Conheço famílias, conheço histórias, eu já sou pediatra há mais de 10 anos. Então, são muitas famílias e histórias que passam por mim diariamente. E aí, atendendo essas crianças e adolescentes, porque pediatra atende até 19 anos, tá, gente? Tem mãe que não quer levar mais adolescente para o pediatra, porque acha, ah, não é mais criança. Até 19 anos nós atendemos. E aí, eu via muitas crianças e adolescentes nessa minha jornada, né, de mais de 10 anos, com problemas de saúde mental, né, depressão, ansiedade, dentre outras transtornos de saúde mental. E aí o que eu fiz? Eu falei, não, vou me especializar para ajudar essas crianças e adolescentes. Aí eu fiz uma pós-graduação em saúde mental infanto-juvenil, que foram 2 anos. Quando eu terminei, continuei ajudando, tratando, muitas vezes precisando medicar essas crianças, encaminhando para terapia. E aí me bateu aquele tipo assim, meu Deus, o que que eu posso fazer para ajudar? Né? O que que eu posso fazer a mais? O que que eu posso agregar nos meus atendimentos para ajudar essas crianças e adolescentes? E aí eu conheci a psicanálise, né? Psicanálise, para quem não sabe, é uma abordagem terapêutica. Então, a gente tem, por exemplo, tem a terapia cognitivo-comportamental, terapia de exposição, são terapias, abordagens diferentes, né, para os transtornos de saúde mental. E dentre elas, nós temos a psicanálise, que não é exclusiva do psicólogo. Médico, outros profissionais podem é, fazer aí a especialização em psicanálise. Né? Caso ou a especialização ou curso, se ainda não tem nenhum curso superior. E aí eu fiz a psicanálise, e aí eu me apaixonei, por quê? Porque a psicanálise ela vai lá no profundo da alma do ser, daquele indivíduo. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa das instituições para fazer a especialização em psicanálise, eu conheci uma instituição cristã. Aí eu falei assim, eu vou fazer essa especialização nesse instituto cristão. E aí comecei. E lá a gente faz atendimentos, depois de um tempo de teoria e tudo, a gente faz atendimentos práticos, né, que é como se fosse o nosso estágio, faz atendimentos online, diversas pessoas do país, inclusive até fora do país que brasileiros que moram fora se inscrevem nas terapias gratuitas e a gente atende os estudantes, nós atendemos. E aí, 90%, 95% desses atendimentos eram de pessoas cristãs. E eu já tinha uma ideia, né? Eu já tinha uma ideia que cristão tinha problema também de saúde mental, tinha adoecimento mental. Mas quando eu fiz esse curso, eu fiquei assim abismada tanto de pessoas cristãs doentes emocionalmente. E me bateu essa vontade de ajudar os cristãos também, né? Então, essa minha especialização hoje, eu atendo mais a pessoas cristãs, adultos mesmo, sem ser crianças e adolescentes. Só que eu entendi que quando eu trato os adultos, eu também, consequentemente, eu estou refletindo nas crianças e adolescentes. Porque a maioria dos transtornos mentais de saúde das crianças e dos adolescentes decorre de pais machucados, feridos, magoados, que não perdoam, com depressão, ansiedade. Então, eles são reflexo de pais doentes.
Então, eu entendi que quando eu trato os pais, quando eu faço terapia ali com adultos, com pais, mães e pais, que são mães e pais também, de alguma forma eu estou ajudando também essas crianças, adolescentes, porque são pais que vão sair curados, restaurados, vai sair da depressão, vai sair desse quadro de ansiedade intensa e, consequentemente, isso vai refletir na vida das crianças e adolescentes. E aí eu comecei a atender nesse público cristão, principalmente, já que é um instituto cristão, e a gente viu muitos desafios, muitos. O primeiro é o Aí antes, tabu. Ai, antes de entrar nos desafios, eu achei interessante, porque eu não sei se é uma expressão correta, mas é basicamente se mexer no ninho de cobra. E aí eu acredito que isso é resultado de crenças limitantes, espiritualidade exagerada, esse padrão bíblico, porque as pessoas, no modo comum, elas já são resistentes a buscar ajuda porque associam problema depressivo, problema de ansiedade, saúde mental, à loucura, né? Doido, é é. doido, né? Associam, não É, sei porquê, mas associam. E aí na igreja, né, muitos cristãos, pais, eles, assim, eles jamais querem admitir, por exemplo, que precisam de uma ajuda de um profissional. Não, mas Deus vai curar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Eu creio perfeitamente que Deus pode fazer. Eu sim. já consegui ajudar muitas pessoas depressivas, já passei também por essas situações. Só que o papel profissional é importante. E essa informação que você traz, queria deixar isso bem claro para os nossos ouvintes, para o público Bíblia Aberta e para quem vai assistir o conteúdo, é que na igreja é um local, né, onde nós temos muitas pessoas doentes com problemas emocionais, muitas pessoas com Exato. problemas emocionais que estão escondidas debaixo da religiosidade, não vou dizer nem o escudo da fé, mas debaixo de uma religiosidade que não sofrem sozinha, sofre a pessoa, né, sofre os familiares, sofre os amigos e às vezes até a própria igreja, a congregação em si, a comunidade, sofre essas consequências sem saber o que fazer, sem saber como proceder, porque se recusam, né, se recusam de maneira humanamente falando, a admitir que a pessoa precisa de uma ajuda de um profissional porque associa a demônio, associa a loucura, associa isso e aquilo. E quando você traz uma informação, porque aqui não é uma informação de um teólogo, não é informação de um pastor, não é informação de uma pessoa do contexto eclesiástico, no sentido de cargos e funções, mas uma profissional. Você disse que no seu Uhum. estágio, né, atuou Sim. especificamente com o público cristão e o número de pessoas que procuram essa ajuda, graças a Deus, que procuram essa ajuda, e aliás, eu não sei se aconteceu no teu estágio, mas é uma coisa que a gente sabe, devido a informações, que muitos cristãos que procuram esses recursos são pessoas decepcionadas, não vou dizer com a fé, não vou dizer Uhum. decepcionadas com Deus, mas decepcionadas com a liderança, decepcionadas com os irmãos, decepcionada com a denominação, para não usar a palavra igreja, para não usar a palavra fé, porque Sim. elas entendem que Sim. Deus não tem culpa nisso, mas elas atribuem a Deus, porque eu não entendo como é que Deus permite isso, e na verdade Deus não tem nenhuma parte nesse processo, deixando isso bem claro. E esse ponto é importante, Nájila, porque aqui, nesse momento agora, a gente pode conscientizar muitas pessoas que estão Uhum. sofrendo assim, tá? Nós estamos até desenvolvendo um projeto para isso, em breve a gente vai lançar Legal. aqui no canal Bíblia Aberta um projeto, vamos chamar a Cura da Alma. A gente está com essa ideia, vai ajudar muitas pessoas, mas ouvindo de um Uhum. profissional isso é interessante, né? Interessante as pessoas Sim. saberem disso, que o público cristão, povo da fé, povo da oração, povo da palavra, é um povo que sofre emocionalmente e precisa de É. ajudas e cura. E você é uma prova disso, de ter ajudado e continua ajudando pessoas nessa situação. Então, você pode continuar os Sim, desafios aí para a gente conhecer um pouco. sim. E como eu disse, eu já sabia, claro, que tinha pessoas cristãs adoecidas emocionalmente, mas quando eu fiz esse curso lá, que a gente tem um estágio e a gente faz discussões de casos clínicos, então pegam, às vezes não sou eu que atendo, mas é um colega que atende, a gente vai fazer discussão, gente, 95% sendo bem legal se não for 100%, né? Mas sempre tem um ou outro que não é cristão. Mas assim, 95% eram cristãos, e eu fiquei assim, abismada, como diz
o popular chocada, né, com tudo isso, com esse número alarmante. E o primeiro desafio é esse, conscientização que a gente não tem ainda de forma intensiva na igreja. E por não ter essa conscientização de forma intensiva, os nossos irmãos, né, eles acabam perecendo, eles ficam com medo de falar para a liderança, né, eles ficam receosos, eles se culpam, porque acham que é porque está com pouca fé. Então, a gente, nesses atendimentos que a gente teve lá, então, assim, a gente, às vezes, dá vontade, até a gente dá vontade de chorar, porque as histórias eram as mais terríveis possíveis, incluindo dentro da igreja, né? Então, não tinha coragem de falar com o líder, com os pastores, ou já tinha falado, e aí não tinha recebido apoio, assim, né, de ajuda, às vezes era criticado, enfim. Então, o primeiro desafio é esse, é aumentar, né, ou falta ainda essa conscientização por parte da igreja, né? Essa É, conscientização né? Para conscientizar os irmãos, né, da fé, que isso também é possível que aconteça neles. E muitas vezes, professor, essas pessoas, elas se convertem a Cristo e já vêm com esse trauma, né, esses traumas da infância, adolescência, essas mágoas, já vem com ansiedade, né, de quando se converteu, e acredita que se, eu estou em Cristo agora, eu vou ser diferente. E pode ser diferente sim, e vai ser diferente sim. Mas às vezes a gente precisa de ajuda para isso. Às vezes a gente não consegue verdade. sozinho, mesmo se dedicando ali à palavra, mesmo, né, conhecendo Deus de forma mais profunda, mas às vezes a gente precisa de ajuda. E um desafio muito grande é esse, é conscientizar os cristãos que eles podem sim ter adoecimento mental, da mesma forma que tem infarto, derrame, câncer, da mesma forma que ele tem outros problemas de saúde. Nós não estamos isentos das enfermidades, né, de um modo geral. É.